Olá, eu sou Michele Dias e hoje eu quero compartilhar com você algo aqui que é muito transformador. Eu vou trazer aqui a minha percepção de tudo ali que eu leio sobre Joe Dispenza, tudo que ele traz também naquele livro sobrenatural dele, né? Como se tornar sobrenatural. Os ensinamentos de Joe ali, eles fazem parte da minha vida, eu estou colocando muito deles em prática. E eu convido você também a colocar em prática os ensinamentos dele, porque a forma que ele conduz é muito transformadora. E às vezes a gente pensa que a gente precisa de algo, como é que eu posso dizer assim, mirabolante, algo difícil. E ele traz algo simples que você aplicar e colocar na sua vida, você transforma a sua vida. E é isso que eu fui entendendo, eu fui mudando essa minha maneira também de sentir, de reagir, de pensar, tá? E eu quero convidar vocês a isso. Talvez você seja aquela mulher que entende muito que precisa mudar, talvez você percebe padrões ainda emocionais na sua vida, talvez você seja aquela mulher que promete para si mesma que todo ano vai ser diferente. Mas o porquê que você repete? Por que acontece que, Michelle, eu vou lá na padaria e todos os dias eu vou por aquele caminho na padaria? Por que será que eu saio e entro de relação aonde eu sou traída? Vamos entender através dessa visão de Joy Dispensa. O Joy ele fala muito assim, ó, de experiências, tá? De que o nosso cérebro ele grava ali, sabe? E a emoção fica registrada no corpo. Então, o pensamento, o cérebro grava, a emoção registra no corpo. Então, a nossa situação, o Joy Dispenza, ele explica assim que, sabe o que é o mais difícil? O difícil é mudar, por pior que seja a dor da rejeição, o medo, o abandono, a crítica, os conflitos. Por quê? Porque o Joy fala que o cérebro e o coração estão em coerência com isso. Então, a sua vida vai gerir a partir disso. Ele fala muito sobre coerência cardíaca, que você tem que mudar a sua coerência, porque você manda, ele fala assim, uma informação para esse campo. Mas cadê esse campo, esse raio que chama de matriz divina? Esse campo, coloca naquilo que você acredita, tá? Pode ser Jesus, Buda, Alá, o campo sistêmico, aquilo que você acredita. Tanto faz ali. Ele fala de uma matriz divina, que é um campo que vai entender as ondas que você está emanando. E essas ondas, por coerência cardíaca, você envia. E aquilo que você envia para o campo, você recebe, ó. Aí você envia medo, preocupação, frustração, culpa. Todos os dias pensa e sente igual e vai reagindo igual. E você acha que a sua vida vai ser diferente porque você está emanando para o campo. O campo, ele está entendendo por coerência. E essa coerência cardíaca, Michele, eu não quero mais sentir medo, mas o que você está emanando? Medo. O que vai voltar? Medo. Então, o nosso corpo, ele fala assim, como se o corpo, ele tem memórias, estados emocionais. E ele se apega a isso, porque é isso que ele entende. O que o nosso corpo ele entende? Ele se apega aos registros. Por quê, Michele? Porque ele quer te proteger, ele quer ficar vivo aqui nessa realidade. E eu vou trazer aqui uma metáfora, digamos assim. Ó. Imagine que a sua mente é um carro. E no começo da vida, você dirige ele, talvez ali conscientemente, vamos dizer assim. Você pensa que você está começando a vida e dirigindo o seu carro. Aí, nesse carro ali, você vai colocando lá no porta-mala vários sentimentos. Você vai colocando projeções, expectativas, está tudo no porta-mala e você vai enchendo. Os bancos de trás também, tá lotado. Aí você está dirigindo o seu carro. Aí esse carro, em algum momento, vamos dizendo assim, tá? Metaforicamente falando, daqui a pouco ele já entendeu tudo que está dentro dele. E ele começa a dirigir no automático, porque ele já sabe como que você quer
lidar. A Michelle, ela já sabe que ela quer lidar com o dinheiro desse jeito, porque já todas as informações já estão dentro desse carro. Aí tem ali informações, relacionamento, tá tudo ali dentro daquele carro, todas essas informações. Então o piloto automático tá lá. Ele tá dirigindo, ele tá indo, tá fazendo a curva para você agora, e daí você fala assim: "Nossa, mas eu tô dirigindo". Não, minha querida. Você tá sentada no banco do motorista, mas não tá dirigindo mais o carro. Porque agora ele fala assim que o corpo e a mente já estão vivendo nesse registro em repetição. E o que ficou registrado vira a sua programação. Então, o corpo e a mente, eles não precisam mais pensar diferente. E o que você faz? Você reforça o registro. Todas as vezes que você pensa igual ao passado, que você sente a rejeição, que você sente o abandono, você está reforçando as memórias. Uma pessoa, ela se acostuma com a preocupação. Mas isso é ruim, Michelle? É ruim, mas está no seu registro. E o corpo, ele só faz aquilo que está dentro dele. É isso que eu vou trazer para vocês aqui. Não sei se vocês conhecem a história do Joey. O Joey Dispenza, ele tem uma história de vida muito interessante, tá? Que ele começou esse trabalho dele porque ele viveu na pele. Ele sofreu um acidente e ele teve que reconstruir, olha só o que eu tô falando, reconstruir toda a coluna dele, tá? Através do quê? Através da mente, dessa coerência e dessa informação para esse campo. Gente, você pode pensar o que você quiser. Eu tô trazendo aqui a história dele. E depois eu tô falando sobre a minha história e tudo que eu venho aprendendo também, que tudo faz base também através de muitos estudos que ele foi fazendo depois e ele foi estudando. Aí ele entendeu que existia uma força maior que ele. Só que o que ele emanava para essa força? Só que se existe uma força que fez o meu corpo, existe essa força que pode reestruturar todo o meu corpo. Só que ele pensava assim, ó, mas como é que eu vou mandar que eu já sou grato porque a minha coluna já foi, se eu, no fundo ele sentia medo, ele pensava assim, eu não vou conseguir, isso é muito difícil. Só que ele começou ele falava assim, eu tenho todo o tempo aqui, eu vou começar a pensar e sentir como eu já tinha recebido, eu já me sinto grato. E isso é o que Jesus falava sobre ter fé. É já ter a certeza que já tinha recebido. E ele falava que depois, né, no começo é muito difícil, porque a mente, a gente treina ela a pensar negativo, que ela não vai conseguir. E a gente sente o medo, a tristeza, a dor. E ele falou assim: nossa, mas se existe uma força além de mim, ela vai me curar. Mas eu preciso estar em coerência harmônica. Vamos lá. Imagina aqui, ó. Imagina que aqui é Deus, tá? Só uma metáfora. E Deus, ele é amor. Deus, ele é confiança. Deus, ele é alegria. Essa coerência que eu preciso estar, ó. E como eu tenho que vibrar em Deus? Vamos metaforicamente, que eu estou dizendo. Amor, alegria, porque a minha, como ele fala, a minha vibração, as minhas ondas de informação para essa matriz divina, campo quântico, que nem ele chama, né? Matriz divina, quem fala é o Greg Braden. É o campo quântico, ele fala, né, sobre o campo quântico. Eu preciso estar em coerência com esse campo, senão eu não vou receber. Então, aqui, ó, a gente está em coerência com o medo. Como é que você vai querer receber amor? Eu estou em coerência com a tristeza. Como é que você quer receber a alegria? Você tem que pensar e vibrar e mandar essa informação para receber esse tipo de informação. É isso que o Joey, ele foi fazendo nele. E os médicos falaram assim que ele nunca mais ia andar. Em 3 meses ele falou que ele reestruturou a coluna dele, começou a andar, e daí ele falando que ele viu essa mágica acontecer com ele, que ele ia ensinar isso para as pessoas, que elas precisavam entender que existe uma coerência, que existe um campo quântico, que existe
essa questão dos nossos pensamentos, sentimentos criarem as nossas doenças, criarem a nossa realidade. Isso ele foi percebendo também nos atendimentos que ele foi fazendo, foi percebendo nos seminários dele também. Então, o Joe ele vai falando assim, ó, que eu quero que você pense que o seu cérebro é uma floresta. Cada pensamento que se repete é um caminho que te leva até essa floresta. No começo, esse caminho, né, que vai te levar até a floresta, ele não existe. Mas, porque você é muito persistente, você passa por todos os dias até querer ir na floresta, por esse caminho, esse trajeto vai ficando mais fácil, né? Vai ficando mais fácil. O mato vai abrindo. Padrões neurais é assim, você vai reforçando circuitos neurais no seu cérebro, e a sua mente ela vai entendendo e vai criando esse caminho neural. Por isso que você faz por hábito e não percebe, porque você já criou esse caminho. Então você fez repetidamente, pensando e sentindo igual, e chegou no resultado que você buscou. É isso que o Joey fala, tá? Então ele fala que existe então na mente três estados que a gente precisa entender: corpo, ambiente e tempo. Segue com isso que ele fala aqui, tá? Então, muitas pessoas têm que entender o corpo, entender o ambiente. O ambiente também reforça esse caminho até a floresta, entendeu? O tempo, ele se torna o seu estado natural. Com o tempo, esse estado, você diz assim, mas tá vendo? Para mim é sempre difícil. Mas tá vendo? Para mim, sempre acontece desse jeito. Porque você está reforçando esse caminho. Esses hormônios no seu corpo estão sempre sendo ativados todos os dias, ele fala. Todos os dias você libera estresse, hormônios da cortisol, né? Todos os dias você reforça o controle, não, eu tenho que controlar a situação, não sei o quê. Reforçando isso, você vai estar sempre repetindo o mesmo caminho. Por isso que é difícil mudar. Por isso que muitas vezes você não entende que só entender você continua ali reforçando o mesmo estado antigo. Você continua reagindo igual. Ele fala muito, você não pode ser e ter a mesma identidade de quando você. Aí ele fala sobre fazer meditações, tá? Que é o processo de trazer à consciência essa regulação. E a meditação vai se transformar a sua ferramenta. Então, se você não pratica isso, eu convido você a praticar. É isso que eu venho praticando. Para quê? Para regular o meu estado mental e emocional. Para equilibrar o meu corpo e diminuir os estímulos, porque a gente dá muito estímulo para o nosso corpo de fazer. A gente sempre está fazendo estado interno, e a gente acelera tanto esse corpo e mente nessa repetição. E o nosso papel agora é parar, respirar. É isso que a gente menos faz, é isso que o Joey fala ali. É você se conectar com a sua fonte interna, porque a paz, o equilíbrio estão dentro de você. Só que a gente passa uma vida buscando fora. Você quer emanar para o campo coisas diferentes? Sherry, eu quero que ele me ame. Esquece. O campo entende, ela quer falta, vamos mandar mais falta. O Joey fala, você tem que mudar a sua coerência cardíaca. E ele fala assim, toda vez que você entrar no estado meditativo, você já tem que sair como uma nova pessoa, um novo estado interno de paz, de gratidão. E grande parte do seu dia permanecer assim, mas Michele, minha vida é um caos. Então, faça micro e pequenas meditações durante o seu dia. Não adianta querer, mas eu faço os exercícios em 15 minutos, 24 horas um dia, gente. Você acha que você está reforçando o caminho neural por causa de 15 minutos ou 23 horas do seu dia você passa reclamando, sentindo tristeza, abandono? Gente, isso é passar a mudar, a orar e vigiar. E prática. Foi isso que eu entendi.
E muitas vezes a internet vai falar assim para você, visualiza dinheiro. Fala assim, ó, o Joey fala assim, não visualiza nada. Porque senão você vai colocar, ainda vai estar se deixando levar pelo que o algo no externo tem o poder de mudar o meu interno. Foi isso que eu parei. Que visualiza o dinheiro. Aí você sente, na verdade, tudo ao contrário. Angústia, tristeza. Por quê? Porque está registrado isso. Ele fala para você não mentalizar nada. Visualiza o seu grande amor. Não visualiza nada. Você tem que ensinar o seu corpo que ele é o estado natural dele, que ele não precisa ter o relacionamento para se sentir, que ele não precisa ter o dinheiro para se sentir seguro. E é isso que ele fala. A gente tem que ensinar o corpo sem visualizar nada. Fechar os olhos, respirar e tentar buscar a gratidão, a paz, a gratidão de já ter um braço, a gratidão de ter uma perna, a gratidão de estar respirando. E trazendo isso para o momento presente. Por quê? Porque parte do nosso dia a gente vive sempre buscando o passado. Sempre buscando o passado. E o nosso cérebro ele é moldável, o nosso corpo ele é moldável através do quê? Repetição. Porque você repetiu isso 40, 50, 60 anos e você vai ter que parar. Talvez ele fale assim, né, Michelle, por que para mim demora? Porque ele vai falar assim para você, o Joey, porque você não é tão bom nisso. Você não é tão bom em se concentrar no momento presente, se concentrar na paz, se concentrar na gratidão, entender que você não é esse corpo, entender que você não é essa identidade, entender que você não é o que falam para você da sua conta bancária, desse relacionamento fracassado, você não é nada disso. Só que você criou essa identidade, mas você não é isso. E é isso que o Joey faz você entender que para chegar a esse criador, a matriz, o campo quântico, que nem ele fala, você vai ter que estar em coerência, sem levar quem você é. Porque quem você é está criando caos na sua vida. E você precisa mudar, desenvolver um novo estado emocional, uma nova consciência. Não é estar consciente, é desenvolver a consciência, tá? É mudando toda essa estrutura interna que você começa a viver uma nova realidade. Mas para isso você precisa mudar a identidade. Hoje ele fala assim: quando você sentar para meditar, já saia sendo uma nova pessoa, sentindo que você já é essa pessoa, é sentindo. Eu não preciso ter o dinheiro para me sentir. Eu entendo que eu já sou isso, independentemente do meu externo. Isso está mudando a minha realidade. Lógico que um pouco é mais difícil, né? Eu tô ainda trabalhando nessa percepção, porque o que nos ensina? Nossa, é que eu preciso ter um iPhone, porque daí eu vou me sentir próximo, porque eu preciso ter um carro, porque daí eu vou me sentir seguro, porque eu preciso ter uma casa, porque eu vou sempre buscando o externo. Só que o Joey vai falar para você totalmente ao contrário. Leia o livro Sobrenatural, que vai explodir a sua mente. Só que ler te traz o conhecimento. Quer mudança? Pratica tudo que ele está te ensinando. É prática, é repetição, é repetir e repetir, e repetir, e repetir, repetir, e repetir. Até isso virar a sua programação. E se você já quer começar a desenvolver, mudar a sua estrutura interna, mudar a sua identidade, vai lá no meu canal, eu sou Michelle Dias, e já busque lá os meus atendimentos, Constelação Familiar Prêmio, Sessão Emocientizar e a Jornada da Liberdade Emocional, para você viver de uma forma totalmente diferente, de você também fazer terapias de forma diferente do que você já está acostumado, na conversação, né? Por quê? Porque que nem Joy explica, para acessar estados internos tem que ter ali técnicas diferentes, tem que saber lidar com toda essa
coerência cardíaca, tem que entender dessas práticas. Por isso que cada uma das técnicas foi desenvolvida justamente e tendo métodos, estruturas para trabalhar, né, esses campos. Mas, claro, cada técnica vai trabalhando pontos diferentes dentro dessa estrutura. Beijo, vai lá no meu canal, tô te esperando, hein? Vai lá, eu sou Michele Dias.